E aí, como é que vai ser hoje? Caramba, um podcast sem convidados? Polêmico, né? Os assuntos mais polêmicos de maternidade por Nani e Keiko. Tá a fim de ver? Bora! A nossa experiência. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, mamãe, independente do horário que você está assistindo. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Sem Caretice, o podcast da mãe Sem mimimi. Sem mimimi. Bom, estamos aqui para mais um episódio. Vocês já viram aí hoje o tema, né? Na verdade, vai ser assuntos polêmicos da maternidade por Keiko e Nani, tá? Mas antes de começar esse episódio super especial, quero aqui agradecer, né, aos nossos patrocinadores, com a gente o Estúdio Navarros, que é um estúdio de fotografia especializado em maternidade, que é o nosso assunto aqui, né, do nosso pod. Então, você que tá gestando e quer registrar, fazer o registro aí, né, ao longo da sua gravidez, da sua gestação, procura o Estúdio Navarros. Eles que têm um estúdio, assim, super completo, com vários ambientes. Também dá para fazer fotos externas ali no próprio estúdio, todo equipado e preparado para registrar esses momentos preciosos aí em família. Nasceu seu bebê, quer registrar também, né, o ensaio newborn, tem todo ali, né, os aparatos, tudo equipado mesmo para fazer esses registros e também fotos de acompanhamento do bebê, durante o crescimento, fotos familiares, enfim, há mais de 14 anos aí de experiência, com até premiações internacionais. Então, eles sabem o que eles estão fazendo quando o assunto é fotografia de bebê, gestante e família, tá? Então, procurem o Estúdio Navarros, fica lá em Iracemápolis. A gente vai deixar aqui na descrição o endereço para vocês procurarem. E deixo aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Muito obrigada por estarem com a gente. Essas fotos que vocês estão vendo no nosso feed, nas nossas redes, maravilhosas, são lá deles. Então, fica a dica aí para vocês. E falando em momento família, nada melhor do que recordar a infância e também criar memórias afetivas com quem? Com a nossa família. E nada mais é do que, a gente lembra rapidamente para ter esse afeto com a família. Milkshake Mix. Pessoal, é uma nova parceira, uma parceira deliciosa, né? Aqui com a gente tá todo mundo apaixonado pelo Milkshake Mix. Tem 2 unidades, então é perfeito pra gente conseguir finais de semana, durante a semana, tem horário flexível até às 10 da noite, todos os dias. E vou deixar aqui na descrição do vídeo os horários e o endereço das 2 unidades para vocês. Com certeza. Muito obrigada, Milkshake Mix. E aí, enquanto a gente toma aqui o nosso milkshake, vamos bater o nosso papo que hoje está polêmico. Mas antes disso, ativem o sininho, curtem as nossas redes sociais, se inscrevam no canal para vocês não perderem nada. Toda quarta-feira, às 8 da noite, no YouTube. Isso mesmo. Gente, ai meu Deus, eu tô ansiosa pra esse episódio. Sim, vamos nos apresentar, Aline? Porque às vezes o pessoal pega, né, tá acompanhando, já acompanhou alguns vídeos e fala, quem que é a Keiko? Quem que é a Clau? Quem que é a Nani? Então, vamos nos apresentar, né, porque uma galera já pediu, falou assim, tá, e vocês? Vocês são mães, tá? Mas e a sua experiência? Como é que tá a visão de tudo? Então, eu quero começar. Tá bom. Não, eu quero começar perguntando pra você. Ah, tá! Como foi? Ai, meu Deus, eu sou entrevistada hoje. Isso. Vamos lá, positivo. Esse seu positivo era aguardado, não era aguardado? Como foi a partir do seu positivo? Um pouquinho antes, né, pra saber se era ou não esperado. E como foi a partir daqueles 2 tracinhos? Bom, sempre começa antes, né? Nunca é a partir do positivo, sempre começa antes aquela história aí. Você quer ser mãe? Vai tentar, não vai tentar? Foi de surpresa, né? Então, assim, o meu esposo, ele sempre teve desejo de ter um time de futebol. Ele sempre falava isso, né? Ai, se ele fosse mais novo, se a gente tivesse casado mais novo, ele fala que ele ia querer já fazer vários filhos, né? Mas eu sempre falava, olha, eu não sou essa pessoa, né? Então, assim, se a gente for realmente ter, se Deus nos der essa bênção de ser pais, então vai ser 1, no máximo 2. Eu sempre falei isso pra ele, mas a gente sempre tem que ter a primeira experiência pra poder falar, né? Sim. Então, eu sempre falo isso. Calma, espera ter o primeiro, né? Agora que eu sei como é que é. Mas, assim, eu sempre ficava muito resistente, né? Com essa questão de ter muitos filhos, assim. Eu já falava pra ele, olha,
eu não sei, né? Até antes eu falava que eu nem queria ser mãe. Então, assim, depois que a gente, né, se casou, é claro, né? Todo mundo casa com o propósito de formar uma família, né? Então, então vamos ter um, né? E aí, quando a gente falou, olha, não é que a gente vai se planejar, né? Porque a gente nunca sabe os planos de Deus, em que momento que vai ser. Mas vamos ficar abertos a essa possibilidade? Então, assim, quando eu parei de tomar o remédio, eu achei que fosse, assim, demorar, sabe? 1 ano, assim, né? E foi 4 meses assim, né? Depois que eu parei de tomar o remédio pra ficar grávida. E eu tava super aberta, do tipo assim, se vier, ok, se não vier, estamos aí, né? E aí foi isso que aconteceu. Então, eu parei de tomar o medicamento em abril e em setembro eu descobri que eu já tava grávida, né? Foi em setembro? Não, foi em agosto. É que eu fui divulgar nas redes sociais em setembro. Mas foi em agosto que eu descobri, né? E aí, é um mix, né, de emoções, acredito que para toda mulher, mesmo para quem tá esperando, que tá tentando, é um mix de emoções, assim. Então, foi uma surpresa, assim, no sentido de, nossa, achei que ia demorar um pouquinho mais, mas foi uma surpresa boa, né? Agora, no sentido de planejamento, tava tudo planejadinho, certinho, organizado, não. Até porque... a gente nunca tá 100% preparado pra alguma coisa, né? Então, assim, eu falo que se a gente for esperar tá 100% preparado pro casamento, você não vai casar nunca. Se você esperar tá 100% preparado pra maternidade, você não vai ser mãe nunca. Sim, e depois que você passa, aí que você percebe que você não tava preparado mesmo, né? Porque se preparar pra algo que você não conhece... exatamente. É um tiro no escuro, né? Agora que a gente já tem uma experiência, tem como a gente se preparar em alguns sentidos que a gente já sabe onde vai estar pisando. Mas mesmo assim, a gente não sabe, né? Como que vai ser a gestação, porque cada gestação é uma gestação diferente da outra. A gente não sabe como vai ser a própria criança em si, né? Então, a gente até brinca, assim, né? Porque ali ela é uma criança super calma. A gente fala, nossa, se a Ali é calma desse jeito, a probabilidade de vir outra criança igual a Ali é muito, muito difícil. Totalmente dos avessos, né? Então, assim, a gente fica até meio assim, né? Nossa, vai vir um Peralta, né? Então, a gente pensa nisso, mas planejar 100% assim, eu acho que não tem como. Tem como você fazer algumas previsões, até financeiramente, né, e tudo. A gente pode até falar disso mais pra frente. Mas eu acho que a gente nunca tá 100% preparado, sabe? Pro que vai vir, assim. Então, realmente é um terreno, assim, meio... como que eu posso dizer? Que a gente entra, assim, meio que no escuro mesmo, igual você falou, né? Vamos ver o que vai dar, como que vai ser. E agora? Então, eu lembrei da Di no primeiro episódio. Falando, meu Deus, o que eu vou fazer? E ela queria muito, isso, né? Então, é isso. Mas eu falei bastante pra você, como é que foi? Então, eu sempre sonhei, meu marido sempre fala assim, às vezes você vive no mundo de Peter Pan. Porque assim, eu idolatrava, eu imaginava, eu sonhava totalmente de uma forma. E quando aconteceu, foi de outra. Eu conheci o Renan na faculdade, e quando a gente se conheceu, uma amiga da nossa sala ficou grávida. E quando ela falou o nome da filha dela, né, me convidou pro chá de bebê e tudo, e a menina, chama Luísa, hoje já é grande a menina. E aí eu peguei e falei, que lindo, quando eu engravidar vai chamar Luísa também, a minha filha. E aí ele olhou assim pra mim e falou, você quer ter filho? Eu falei, quero, 3. Aí ele olhou assim, eu não quero ter filho. Mas, se a gente casar, porque a gente tava só ficando, né? Começando um namoro ali. Ele falou, mas se a gente casar, a gente entra no meio termo. Nem pra você, nem pra mim, 1. Eu falei, então tá bom, então vai ser gêmeos. Falei assim pra ele. Aí, tá bom, passou os anos. Quando a gente casou, quando nós nos casamos, a minha mãe teve trombose. E o médico falou assim, olha... minha mãe já era operada, minha mãe não tomava anticoncepcional, mas ele alertou para as filhas não tomarem. Então, eu parei de tomar. Aí eu falei assim, vou engravidar. Claro que eu vou engravidar. Eu vou fazer a tabelinha. E uma amiga que fez tabelinha junto comigo, meses depois, 3 meses depois, ela tava grávida. Aí, assim, ela brigando por conta da tabelinha. E a minha tabelinha funcionou super bem. A minha também funciona. A minha funcionou. Hoje eu não tenho coragem de fazer a tabela. Mas a minha tabelinha funcionou super bem durante 7 anos.
E eu peguei e falei pro Renan, falei assim, olha, agora eu criei um neném. Aí ele pegou ele pegou uma cachorra. Tá bom. Ficamos com a cachorra, filhinha nossa de pelos. Aí depois eu de novo, eu quero um neném. Aí ele, ai meu Deus, eu não vou conseguir escapar dessa vez. Mas nós não estávamos tentando e nem evitando. Tipo assim, tava assim, segura na mão de Deus e vai. Porque é tanto tempo fazendo a tabelinha que eu até imaginava que um dos dois tinha alguma coisa. Porque eu falei, impossível a tabelinha ser tão certeira. E quando eu descobri a gravidez, eu peguei, tipo, olhei, não consegui me emocionar, não consegui chorar, não falei assim... O que eu fiz? E agora? Mas eu fiquei super animada, super feliz. E depois de, eu acho que 20 dias, 30 dias, não, uns 20 dias, eu já descobri a gestação gemelar. Que foi muito mais legal, foi muito mais incrível eu descobrir que era 2 nenéns do que quando eu descobri a gestação. Porque a gestação foi ali, mas depois teve um plus, né? E o Renan, que não queria nenhum neném... Quando a gente descobriu gêmeos, eu peguei, olhei pra ele e falei assim, agora? Tipo, morrendo de receio dele tá triste, alguma coisa assim. Ele, eu quero esses 2 nenéns e vai ser menina. E são 2 meninas, né? Hoje são os amores da nossa vida, deixa a gente maluco. Com certeza deixa a gente maluco, mas foi uma delícia descobrir, foi uma delícia contar para as pessoas. Eu adoro falar que eu sou mãe de gêmeas e adoro falar, né? Sou muito falante, então eu gosto muito. Os vizinhos do apartamento, todo mundo já sabia que eu estava grávida de gêmeos de tanto que eu gritava, de tanto que eu contava para as pessoas gritando. Mas foi assim, foi uma delícia assim de descoberta. Teve os perrengues assim no início da gestação, tudo, mas até a descoberta ali no momento foi maravilhoso. Eu adorei descobrir a gestação de 2. Clau, e me veio uma pergunta aqui enquanto você falava, que eu acho que é a pergunta, assim, unânime pra quem tem um filho, teve, né, gestou um. Como que é ser mãe de gêmeos, assim, a questão da rede de apoio? Porque, assim, a gente que tem um e tem uma rede de apoio ali, a gente vê o quanto faz diferença. Mas e quando a gente tem 2? E ao mesmo tempo? Porque às vezes eu penso, assim... Quando eu e o Leandro, a gente conversa sobre ter um segundo filho, a gente fala assim, ele fala muito, né? Porque ele é muito pé no chão, assim, né? Ele pensa em várias possibilidades, né? Tipo, de acontecer. E ele fala assim, tá, e você tem um monte de compromisso, como que você vai fazer? Porque a gente deixar uma criança com uma avó é tranquilo, mas pra deixar 2, né? As nossas mães, elas já têm uma certa idade, elas ficam mais cansadas, assim, como que você vai fazer? Você pensa em fazer, né? E eu, cara, não tinha pensado nisso. Não, na verdade, o gráfico vai lá embaixo, né? Porque eu não sei o que é ser mãe de um. Então, eu não vou conseguir falar assim, olha, é mais fácil ou mais difícil. Que é uma correria insana, com certeza. Mas eu acho que eu teria pilhado se eu já tivesse um filho e viesse uma gestação gemelar. Porque eu já ia saber o trabalho, o que é tudo. Mas a questão de rede de apoio, literalmente, você vai assim, a estaca zero de novo. Você respira, você olha, tipo, então a gente não consegue sair muito, a gente foca muito na rotina das meninas, tudo, mas essa questão de rede de apoio é quase zero. Pra você ter uma noção, quando eu comecei a namorar o Renan, eu tinha umas tretas assim com a minha sogra, né? Tipo, era tomar lá da cá. Sempre foi, sempre. Aí, quando eu descobri a gestação, eu peguei e falei assim, não, eu vou deixar eles participarem, né? Deixa eu organizar minha mente aqui, enfim. Deixa o que ficou para trás. E beleza, conseguimos levar a gestação legal. Mas a hora que as meninas nasceram, tipo, voltou o ranço, vamos falar assim. Voltou o ranço com a sogra. E ela sabe disso. Voltou o ranço com a sogra. Só que uma coisa que a maternidade me ensinou. A maternidade me ensinou a, rever os meus conceitos. 2, a maternidade me ensinou a olhar diferente para o próximo. E realmente ver quem está do seu lado e quem não está. E a minha sogra, por mais que a gente já aconteceu coisas, né, que, tipo assim, não foi nada grave, foi tipo... Toda família coisa tem. De família, coisa de sogra, porque sogra às vezes é cobra mesmo, mas agora ela já não é mais. Então, quem tá do nosso lado, e ela tá muito do nosso lado. Ela consegue pegar e todas as vezes que eu preciso, ela larga tudo do que ela tá fazendo pra ficar com a gente. Pra eu ficar lá, porque às vezes eu fico lá, às vezes não, várias vezes eu fico lá sozinha, na casa dela com as meninas, e meu marido fica pra cá. Porque às vezes ele tá viajando, às vezes precisa de alguma coisa, então ela me ajuda muito. Então eu descobri que a maternidade nos faz rever, né? Quando nós não temos aquela rede de apoio farta,
é mais fácil você pegar e olhar o lado do outro. Às vezes, se eu tivesse uma super rede de apoio aqui comigo, eu estaria excluindo ela da vivência que é ela com as minhas filhas, né? Então, não que eu não tenha ninguém. Eu tenho as minhas irmãs, tudo, mas cada um tem sua vida, cada um tem seu filho. Então, tipo, não tem como. A minha mãe não é da cidade também. Então, acaba ficando um pouquinho mais limitado. Mas hoje eu posso contar, assim, 100% com ela. E Deus coloca pessoas. Hoje eu tenho uma bênção de vizinhos que tem as meninas que adoram ficar com as minhas meninas, né? Então, a primeira vez que eu deixei elas dormirem fora foi na casa da vizinha. Olha que loucura. Nossa. Não, mas realmente, assim, a maternidade é um divisor de águas, assim, na nossa vida em vários aspectos. Mas no quesito relacionamento, é muito visível, assim. Porque o nosso ciclo de amigos acaba mudando. Você Muito. acaba querendo ter mais contato ali com mulheres que vão te entender. Eu tinha amigas, é claro, elas me ouvem, mas a troca, né, quando a gente é mãe, com uma outra mãe, traz, assim, um certo apoio emocional mesmo, né? De a gente ver, poxa, igual esse é o propósito, inclusive, do nosso pod, né? É mostrar para as mães, né, que nos ouvem, que nos assistem, as diversas perspectivas aí da maternidade, e a gente vê que cada uma está enfrentando os seus desafios ali no seu dia a dia, mas todas estamos no mesmo barco, né? Então, às vezes, assim, é muito comum a gente ouvir que a maternidade é meio solitária, né? Sim. E a gente descobre isso mesmo. Mas não é porque a gente fica sozinha, abandonada, mas é porque realmente o nosso ciclo vai mudar, né? Às vezes eu tinha muita amiga solteira, ou que era casada, que é casada e não tem filhos. Então, isso automaticamente foi começando a mudar, né? Porque eu começava a querer me desabafar e comentar as coisas da maternidade com quem também é mãe, Sim. né? Então, essa rede de apoio materna que a gente cria, assim, é muito importante, né? Pra gente não se sentir, assim, tão sozinha, vamos dizer. Mas, realmente, o ciclo diminui muito, assim, diminui demais. E aí, a gente vê realmente daqueles que já estavam com a gente, com quem a gente pode realmente contar, né? Igual você falou. Literalmente. E, enfim, é um divisor de águas. Acho que é essa palavra, assim. Eu ouvi dizer que a maternidade, ela é singular. Então, cada um tem o seu, cada um tem a sua rede de apoio. Não é porque você tem mais ou menos que eu posso pegar e questionar a sua maternidade. Mas o que eu acredito que é igual, né? Que seja igual para todas, é o olhar da mãe. Muda completamente. A mãe, antes de ser mãe, ela imagina como que é. Ela provavelmente já discutiu com alguma amiga, tipo, ela tá falando isso só porque ela é mãe. Mas eu sei, eu não sou mãe, mas eu sei como é que é. Não, infelizmente, não é assim. Infelizmente, eu já fui do outro lado falando assim, nossa, por que precisa ficar me dando lição de moral? Mas não, depois que eu realmente me tornei, eu vi o quanto eu não fui acolhedora com as minhas amigas, o quanto eu não fui legal em várias situações. E a gente aprende só depois da maternidade, Sim. infelizmente. Sim. Infelizmente. E vou contar um pouquinho antes da descoberta, da gestação. Eu comentei uma vez aqui com você. E quando eu sou gêmea também. A minha irmã, ela ficou durante o tempo que eu fiquei fazendo a tabelinha, ela ficou tentando engravidar. E ela não conseguia. E quando a minha sobrinha, quando ela descobriu a gestação, ela me contou. Nós somos em 5 meninas em casa. E ela pegou e me contou. E não contou pra mais ninguém. E a gente pegou e falou assim, olha, vamos fazer uma surpresa pra família. Era um feriado, não lembro que feriado que era. Vamos tomar um café da manhã na casa dos pais, né? Do meu pai e da minha mãe. E a gente conta, mas eu vou falar que eu tenho uma novidade. E todo mundo sabia o quanto a minha irmã queria engravidar. E aí nós fomos para casa da minha mãe, né? Eu peguei e levei minha cachorra de chuquinha rosa e azul. Fiz assim, pra todo mundo imaginar. Porque assim, depois que você casa, todo mundo fala assim, tem algo pra te contar. Todo mundo, você tá grávida. Então, eu já fui dando esse meio que spoiler, né? Tipo, achando que... E aí eu peguei, quando chegou todas as minhas irmãs, chegou todo mundo... O meu pai, ele trabalhava do lado ali de casa, né? Então, ele tinha acesso ali rapidinho. Ele correu pra dentro de casa. E no que ele correu pra dentro de casa, nós estávamos na sala. Ele ajoelhou na minha frente e beijou minha barriga. Mas eu me senti estranha, porque eu não tinha nada, né? Eu não tava grávida. Eu sei que é um neném. Ai, pai, para com isso, credo. Não, sai fora. Tipo, desse jeito. E depois, né? A gente contou que foi a Lely. Tipo, todo mundo se emocionou, porque ela queria muito a gestação.
E quando a minha irmã estava com 8 meses, teve a fatalidade do meu pai vir a falecer, né? Um mês, foi tudo muito contadinho. Um mês antes do meu pai falecer, teve o chá de bebê da minha irmã e ele beijou muito a barriga dela. E a minha irmã esquivando, falou, pai, você tem barba? Nossa, isso vai dar estria, não sei o que ela... E depois a gente ficou pensando, nossa, podia dar estria até na minha testa, né? Mas podia continuar beijando. E veio a fatalidade do meu pai falecer, né? E quando ele faleceu, eu me vi muito perdida. Porque quando você perde alguém, não é ali. Isso porque eu nem era daquela situação, daquele relacionamento com o pai, tipo, pai e filha, ai, que fica, ai, eu te amo, ai, te abraço. Não, nossa relação era, tipo, pra mim, normal. Tipo, oi, pai, tchau, pai, benção, beijo. Tipo, uns negócios meio assim. E depois que acontece uma fatalidade dessa, nunca tinha perdido ninguém tão próximo, eu me vi muito perdida. Eu me vi, tipo assim, tá, eu tenho um compromisso, mas se eu morrer amanhã? E se acontecer tal coisa? Tipo, pra que tanta correria, sabe? Aí eu comecei a ficar meio bitolada. E Deus sabia que eu precisava. Deus sabia que eu precisava, assim, de alguma coisa para voltar ao meu foco, para voltar a minha essência, porque eu estava totalmente perdida. E eu fiz uma oração para minha irmã, né, na igreja, para ela engravidar. O pastor estava fazendo uma oração lá e falou, tipo, vou te chamar de mãe, vem até aqui. Eu não quis ir, porque eu fiquei com vergonha, mas eu coloquei a mão na minha barriga e falei assim, Senhor, dê para minha irmã um filho. Eu ficar sem filho não tem problema. Eu aguento, né, tipo, sou super forte, né, eu aguento, tipo, já era, não engravidei, mas dê a ela um filho. E depois que a minha irmã engravidou, eu até pensei, falei, meu Deus... Tá bom, que felicidade, né? Deu filho pra minha irmã, mas será que não vou ter mesmo? Deus, eu de novo. Mas, enfim, aconteceu tudo isso. E meu pai faleceu em novembro. Quando foi em janeiro, eu engravidei. Eu descobri a gestação em fevereiro só, né? E quando eu descobri a gestação gemelar, eu falei assim... Gente, é o meu bebê, que já era pra ser meu, e o bebezinho que eu dei pra minha irmã. Os meus 2 nenéns, né? Um que eu dei de presente e o outro, e veio os 2. Deus é muito bom o tempo todo. E sabia que eu iria pilhar uma hora por conta de uma perda precoce, me deu as 2, que tipo assim, a correria, né, com uma criança, alguma coisa, nos faz focar somente naquilo. E hoje, a minha saudade diária, a minha saudade de algo que eu não tive, é ver o meu pai com as minhas filhas no colo, né? Porque aquele tipo de conversa que normalmente as pessoas mais velhas, né, repetem 1 milhão de vezes. Ai, você era branquinha, japinha, não sei. Seu pai pode falar isso 1 milhão de vezes, você já tá até cansada de ouvir. Então, eu ouvi aquelas histórias. Ah, eu fiz seu berço. Uma vez eu peguei vocês com a cabeça para fora da grade, porque ele fez o berço grande. E sabe aquele tipo de história? Eu falei, tá, pai, já sei, pai, tá. Eu daria tudo pra ouvir ele falar. De novo. Tipo, agora é com as meninas, né? Agora é com... Então... aconteceu esse episódio, assim, antes da gestação. Então, toda vez que eu tô, assim, em um nível de estresse, tô nervosa por conta da demanda, né? Do 1000 dias que a gente passa chorando, tudo. Eu falo, não, se Deus me deu, Ele me capacita, né? Sim. Então, da mesma forma que Ele capacita a mãe de 1, porque é muita coisa que a mãe passa, Ele vai capacitar a mãe de 2, a mãe de 3, Sim. a mãe de 6, que a gente estava vendo hoje, Sim. né? Sextuplos. Então, Deus capacita, né? Então, todas as fases da mulher, tá ali. Vai passar de uma forma leve ou não, mas Ele tá ali, carregando a mulher nos braços. Então, eu gosto muito de sempre pedir, mesmo nos meus momentos mais de aflição, assim, falar, Deus, eu sei que tá me capacitando. Realmente, Deus deu pra mulher uma força, assim, sobrenatural, né? Uma resiliência, não sei se é essa palavra certa, mas da gente passar por situações, né? E se reinventar depois e, enfim, trazer daquilo que a gente, da nossa dor, da nossa luta, trazer coisas boas, assim, Sim. né? Gerar coisas boas. Então, é incrível mesmo essa capacitação. É sobrenatural, não tem outra palavra, é sobrenatural essa capacitação. Porque a gente, né, quando passa por determinados desafios na maternidade, depois a gente olha e fala, nossa, sobrevivi, né? Como? Mas então, você estava falando, né, da questão do seu pai, né? No meu caso, também teve uma questão, assim, em relação a meu pai, porque o meu pai tem Alzheimer, né? E eu tinha muito medo, assim, de ele chegar a um ponto que ele não me reconhecesse mais como filha. E, tipo, de ele nem viver uma experiência com algum neto, porque eu sou a filha mais velha, né?
E eu não conheci meus avós, né? Meus avós faleceram antes de eu nascer. Aliás, a mãe do meu pai foi a que mais tempo viveu, assim. Então, ela que me deu meu segundo nome, que é Keiko, né? Ela que sugeriu, por que não põe Keiko na menina? Mas, assim, ela faleceu em janeiro e eu nasci em abril. Então, assim, não cheguei a conhecê-la e tal. E minha mãe fala muito, nossa, sua avó era uma mãe pra mim, porque minha mãe também não teve a mãe dela. A mãe da minha avó, mãe da minha mãe, faleceu quando minha mãe tinha 4 anos de idade. Então, assim, eu queria proporcionar pra eles, né, essa experiência de ser avô e avó e tal. E meu pai, principalmente. E, assim, agora a doença já tá até um pouco mais avançada, mas quando eu e o Leandro casamos, logo nos primeiros meses, ele fazia uma pressão, assim, sabe? Viu? Cadê meu neto, né? Até chegava a falar assim, vocês estão esperando eu morrer pra ter neto? Eu quero conhecer meus netos e tal. Então, era assim, eu queria proporcionar isso pra eles. Eu acho que isso adiantou um pouco, né? Porque eu e o Leandro, a gente tinha, o quê? 1 ano de casados. Então, dava pra gente esperar um pouquinho mais e tal, né? A gente queria fazer outras coisas. Mas a gente pensava nessa questão também, sabe? Eu falava, nossa, eu quero que meu pai, né, nesse tempo que ele ainda tem saudável mentalmente, assim, né? De conseguir lembrar ainda de algumas coisas, que ele possa se lembrar né, do bebê, do nosso filho e tal. E, enfim, trazer uma alegria pra ele, porque ele já estava se aposentando do trabalho e tudo. Então, assim, a gente tinha muito essa preocupação de ele não trabalhar mais, a questão dele ficar ali se sentindo, né, como se, sou inútil agora, sabe? Sim, então, e a criança assim, muda a casa, né? Nossa, uma criança traz, assim, uma alegria nova, um renovo, sabe? É incrível. E foi bem isso, assim, que aconteceu, sabe? Só que ele sempre falava, vai ser um menino. Vai ser um menino. Então, eu falei, nossa, no fundo, acho que ele quer ter um neto, né? Porque ele falava que ele ia levar pra pescar. Não que ele não possa levar a Lia, né? Mas ele falava, não, vai ser menino, vai ser um japinha e tal. Mas ele ficou muito derretido quando, né, a gente descobriu que ia ser a Lia e tudo. E, assim, é a paixão da vida dele hoje. E, assim, eu sempre falo, nossa, Deus, deixa ele viver lembrando mais um pouquinho, sabe? Sim. Porque a gente vai vendo que, aos poucos, a memória vai sumindo mais. Ele lembra muito bem de coisas da infância dele. E as coisas atuais, assim, já vai sumindo um pouco mais rápido da memória, né? E, assim, essa questão do meu pai, eu fico muito grata a Deus de permitir que foi rápido, assim, a minha gestação. Tipo, nossa, já, né, logo, assim, nas primeiras tentativas já deu. Não tentativas, porque a gente não estava tentando oficialmente, mas, assim, foi rápido que a Lia veio e trouxe essa alegria, e essa alegria de viver pro meu pai, né, nesse tempo, assim, que tá sendo tão desafiador para nós, como família, assim, sabe? E, assim, o meu medo é, tipo, chegar um dia que eu acho que vai acontecer, né? De ele não lembrar quem eu sou. Mas, assim, o fato dele olhar pra Lia e ficar tão feliz já nossa, me alegra, sabe? Com certeza. Então, não sabia que esse podcast de hoje ia tomar esse rumo, né? Mas, enfim. Mas Fortes emoções. Depois do nascimento das meninas, o meu lema independente das farpas que você tem ou não com seus pais ou com seus sogros, deixe isso de lado. Uhum. Deixa de lado e veja a transformação que é os seus pais, o seu sogro, o seu sogro, sua sogra, se transformarem em avós. Uhum. Porque eu me emociono demais vendo eles com as meninas, né? Voltando mais cedo do trabalho para levar elas para o parquinho, colocando manias que me deixam louca. Mesmo me deixando maluca, eu me emociono, porque não é que precisou eu perder para eu dar valor, porque eu não tive, né? Eu não tive os meus avós, eu tive a minha avó paterna, mas ela era bem rigorosa, assim, sabe? Ela não tinha aquele afeto de avó, então eu não tinha esse conhecimento do que é ser um avô, uma avó presente na vida de um neto. E depois que as meninas nasceram, eu percebi que vale a pena deixar de lado qualquer mágoa, qualquer assunto que não foi terminado, vale a pena colocar uma pedra ali, porque depois que o ciclo da vida se encerra, você não vai conseguir voltar. Você não vai conseguir ter aquela foto dos seus filhos com seus avós, com seus pais. Você não vai conseguir ter a foto com seu sogro, com a sua sogra.
Então, vale a pena colocar uma pedra em cima de qualquer mágoa, Com qualquer certeza. angústia e tocar para frente. Porque a vinda de uma criança dentro de casa deixa a bateria assim, ó, no verde, carregada 1 milhão de vezes. Então, vale a pena a gente deixar essa essência da criança, né, essa alegria da criança fluir na família toda. Porque eu li em algum lugar que você pode brigar com a criança agora. Ela vai fazer uma besteira e você vai brigar com ela. Aí, ela vai pegar, ela vai olhar pro lado, vai fazer uma coisinha, levanta, ela já vai vir te abraçar, ela já vai vir te beijar. A inocência da criança é tão pura que, assim, ela não tá nem aí que você brigou com ela. Tipo, já passou, você já falou. Agora, se eu discutir com você aqui agora, a gente pode pegar e ficar a semana inteira sem se falar e falar, eu não vou voltar a conversar. Não, então é bom a gente deixar fluir essa essência, essa inocência da criança no nosso dia a dia. Com certeza. Não é fácil, né? Porque Nem um pouco. somos falhos, mas se nós enxergarmos mais a inocência da criança, a agilidade que a criança tem em fazer amizade, em cativar, eu acho que tudo vai ser muito mais leve, né? E vai ser bem mais vivido do que... bem vivido, né? Do que o cotidiano normal. Eu não sei qual que é a fé, né, das pessoas que estão nos assistindo, mas eu, como cristã, acredito muito no que a Bíblia diz, que... por que as crianças, né, são bem-vindas? Por que Jesus falou, deixe vir a mim as crianças? Né? Porque delas é o reino. Só vai realmente conquistar, entrar no reino dos céus, quem tiver essa inocência, essa pureza. Ele não está falando de crianças especificamente em si, mas de nós termos essa inocência, né, de perdoar, né, de realmente tratar as pessoas dessa forma como você falou, né? Sim. De realmente deixar de lado essas questões, enfim, de ter essa pureza, né? Porque a gente, com essa, enfim, o nosso ego, acredito, atrapalha muito as nossas relações, né? Rola muito egoísmo, enfim, a gente pensa, mas mas me feriu, né? Ela me machucou, ela me ofendeu. E o outro também tem as suas questões, né? Então, assim, os nossos traumas, às vezes, faz com que a gente tenha algumas atitudes que ferem o outro, né? Então, se a gente ser um pouquinho mais como as crianças são, igual você falou, nossa, com certeza, nossas relações vão ser muito mais leves e duradouras. Com certeza. Né? Porque essa questão de você relevar, de perdoar... Eu vejo a Lia, às vezes eu falo firme com ela quando ela faz alguma coisa errada, e ela sabe que ela tá fazendo alguma coisa errada e que eu tô falando firme porque não é pra ela fazer mais. Aí ela vem no momento, ela me abraça. Ela me abraça, em vez de ela ficar brava, do tipo, não quero mais falar com você. Não, ela vem e ela me abraça. Porque ela sabe que eu vou acolher ela naquele momento. Tu falou, nossa, e a gente não, quando a gente brinca, discute com alguém, o que a gente faz? A gente vira a cara, né? Vira as costas. Fica, nossa, gente, eu falo, a gente aprende muito com as crianças. Muito, mais do que a gente imagina. A gente pensa que a gente vai ensinar o mundo pra elas, mas elas ensinam tanto pra nós. Tanto. Foi combinado. Não, eu ia falar alguma coisa desse assunto, a gente pegou outra viés aqui e acabei... Enfim, mas logo eu lembro que eu ia falar. Keiko, e nasceu? Como foi a sua experiência? Do parto, do pós-parto, Leandro como pai, os pais do Leandro como avós, seus pais, por mais que você já deu uma pincelada como tá sendo, né? Bom, eu tinha muito receio em relação à via de parto, no sentido assim... Se for normal, será que eu vou sentir muita dor? Se for cesárea, será que o pós é muito dolorido? Eu tinha essa questão, porque eu nunca tinha passado por nenhuma cirurgia na minha vida. E aí a primeira, logo uma cesárea de grande porte, assim, né? Porque é uma cirurgia de grande porte. Sim. A única cirurgia de grande porte que o paciente fica lá acordado, vendo tudo que tá acontecendo. Eu tinha um pouco de receio, assim, não vou negar, acho que todo mundo, todas nós temos, né? Mas eu não queria bater o martelo. Falar, eu quero que seja normal. Eu quero que seja assim. Não, eu fiquei bem assim, seja o que Deus quiser. Seja bem a vontade de Deus mesmo. E eu não agendei nada, né? A minha obstetra sempre orientou. Falou assim, olha, deixa a Lia dar o sinal de que ela quer vir. De que ela tá pronta para vir. Então, assim, se você tiver, né, ali a dilatação, tiver tudo ok para ser um parto natural, ótimo, né? Se precisar de uma intercorrência cirúrgica, também esteja preparada para os dois,
Então foi isso que eu fiz, sabe? Eu falei assim, bom, vai ser do jeito que tiver que ser, né? Então eu não fiquei tanto me preocupando com qual via de parto seria. Eu só queria que a Lia viesse. Tipo, né? Se prepara, pronto. mas eu nunca passei por isso. Como se prepara como? Como? Então, a gente sabe, né, que existem profissionais que preparam a mulher com vários exercícios e tal. Eu não queria me traumatizar e me frustrar. Porque eu vejo muitos relatos de mulheres que se preparam a gestação inteira querendo um parto natural e chega lá, não é a forma como ela pensou, como ela sonhou. Então, eu não queria criar essa expectativa. Aí, a única coisa que eu queria muito é que fosse com a minha obstetra. Eu falava, eu não tenho essa condição de investir agora, né? De pagar para que seja ela exclusivamente. Ai, meu Deus, por favor, dá uma forcinha aí, sabe? E eu tive essa bênção. Então, assim, no dia que a Lia veio, eu tava, assim, frustrada, porque eu achava que quando eu fui lá fazer um exame de cardiotoco, né? Que é pra acompanhar os batimentos ali, né? Pra ver se tá tudo bem com a criança. Ali nos últimos dias, eu tava de 39 semanas e 4 dias. E aí, eu fui fazer o cardiotoco no hospital. E aí, as enfermeiras viram lá, a médica veio, fez o exame, né? Ela falou assim, ó, seu colo tá fechado. A Lia tá super alta, não tá encaixada, né? Tanto que foi difícil de encontrar o batimento do coração dela. Ela ficou colocando ali, esqueci o nome do instrumento que põe. E ela achou o coração da Lia na minha costela. A Lia tava totalmente torta, assim. Não achavam na minha barriga. Eu falava assim, cadê o coração? Eu falei, meu Deus do céu, menina. E aí elas foram acharam aqui, ó, o coração da Lia. E aí... E isso era de manhã. Minha médica tava de plantão lá. Eu falei, putz, se a Lia vier... Sei lá, daqui a um dia... tinha medo de não ser ela, né? Eu falei, nossa, ela tá hoje. Se for amanhã, ela não vai estar, né? Eu ficava fazendo essas contas, né? Mas, enfim, aí eu fui lá de manhã, ela falou assim, olha, tá alta, tal, não sei o quê. Deu, nossa. Voltei chateada pra casa, porque eu achei que eu ia lá, ia estar já com 4 dedos, sabe, de dilatação. E eu fiquei, poxa vida, né, será que não vai ser mesmo assim, né, o normal e tal? Porque no fundo, acho que tinha uma expectativa, né, de ser, né? Porque normal é normal, natural, né, então... Eu falava, poxa vida, beleza. Aí que eu fiz, já que ela... E aí eu queria que ela viesse logo. Eu tava cansada já, tava exausta. Eu falei, poxa vida, não queria esperar até 41 semanas, né? Sim. Queria que fosse rápido. E aí eu falei, como tá fechado ainda, vai ter que esperar, né? Até a Lia se manifestar. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma caminhada. Saí do hospital, fui em casa, deixei o carro e comecei a andar a pé. Fui no supermercado, isso era tipo umas 11h30 da manhã. Fui no supermercado a pé, voltei com um monte de sacola de compra. Louca. Com compras, assim, com aquele barrigão de 9 meses, assim, ó, embaixo do sol, tipo, de meio-dia e pouco, assim. Beleza, plena. Aí, quando foi na madrugada daquele dia, ali, a minha bolsa rompeu. Aí eu falei, pronto, madrugada, minha médica tava lá de manhã, ela não vai estar lá ainda, né? E tava, acho que era o plantão de 24 horas. Nossa. Aí cheguei lá, era umas 4 da manhã, assim. Daí ela falou assim, vamos lá fazer os exames e papapá, né? Aí ela fez o toque, ela falou assim, ó, você tá com um dedinho de dilatação, a sua bolsa rompeu, a gente vai fazer o acompanhamento, só que a Lia não está na posição, ela não tá encaixada. A gente fez o exame cedo e nada mudou. Ela tá super alta, eu acredito que ela não vai descer nesse tempo. A gente vai ter que fazer alguma manobra. E o que você quer fazer? Ela me deu essa escolha, tipo assim, né? Que era uma coisa que eu já tinha, assim, comigo, que eu iria decidir, assim, né? Se eu ia querer tentar mesmo, ou nem esperar, ou já ir pra cesárea. Eu falei, bom, quer saber? Ela já tá aqui. Se eu ficar aqui por não sei quantas horas em trabalho de parto, essa mulher vai embora e eu vou pegar outro médico que eu não conheço, que eu não sinto confiança. Como eu já quero com ela, vai na cesárea. Com certeza. E aí foi isso que aconteceu. E a Lia tava totalmente torta, ela tava de atravessada, minha barriga tava torta. Tava assim, sabe? Ela não tava encaixadinha, minha barriga tava toda deformada. Que a Lia deu umas cambalhotas, sei lá, e parou naquela posição. E eu falei, que jeito, né? Que espaço, porque com 9 meses a criança já tá grande, né? Enfim, mas ela conseguiu essa proeza. E aí foi isso. Aí demorou 3 horas pra sair a papelada, prepararem a sala de cirurgia, porque daí ela falou assim, ó, pra agilizar, eu vou pedir de emergência, uma cesárea de emergência pra ser mais rápido. Isso é comigo, né? Ela foi um anjo, assim. E aí, nisso, meu marido já foi correr atrás, e nisso eu fiquei lá, em trabalho de parto, sentindo as dores, as contrações, porque daí começou, né? Sim. Só que, assim, até que foi rápido, foi o quê? 3, 4 horinhas no máximo.
Aí, quando saiu a papelada e, tipo, a sala tava pronta, aí eu fui. E aí, a Lia veio, super japinha. Gente, se vocês vissem as fotos de eu bebê com a Lia bebê, é cópia. Ela já é parecida comigo, mas quando ela nasceu, ela era muito a mais. E foi uma alegria imensa, assim, né? O meu pai falava assim, que meu pai é o japonês da família, né? Nossa, que japinha purinha, deu purinha, pai. Eu já não sou purinha. Eu já não sou purinha porque minha mãe não é japonesa. Meu marido também não é. Ela, Lia, é a que menos é purinha aqui. Mas era engraçado, porque ele ficava assim, todo orgulhoso, assim, né? E o cabelo dela era preto quando ela nasceu. Espetadinho, né? Espetado igualzinho de japonês. E hoje é loira, né? Então, mas assim, foi a maior emoção, assim, pra família, né? A gente, agora contando assim, né? Uma coisa que talvez as mulheres que ainda não são mães pensem, nossa, né? Já é o amor maior da vida. Não é assim, né? Com certeza não. Quando nasce, a primeira sensação é, tá, e agora? Né? Do tipo isso, assim, não é um sentimento que nossa, já amo. É claro que a gente já tem aquilo ali alimentando durante os 9 meses da gestação. Imagina pro pai, então, que não tá gerando. Mas o relacionamento, o sentimento ali, a gente vai construindo com o tempo, né? Muito. Eu tô tomando milkshake. É irresistível, eu não consigo parar. Então, você sabe que quando eu entrei em trabalho de parto, eu já não aguentava mais também estar grávida. Por mais que eu estava com 34 semanas. E se eu tive algum instinto materno na vida, foi esse. Eu sabia que elas estavam perfeitas, elas estavam saudáveis e elas estavam na hora de nascer. A minha irmã, a gêmea, ela é enfermeira e ela falou assim, pelo amor de Deus, fica no sofá, não levanta, fica com a perna pra cima. Ai, a mãe tá aí na sua casa, fala pra mãe fazer as coisas pra você. Não, né? O que eu fiz? Eu não fiz a caminhada. Mas eu morava no 4º andar e não tinha elevador no apartamento. Eu tenho uma foto, na véspera das meninas nascerem, eu fiz uma foto, uma selfie. Eu fiz uma selfie de eu ficar subindo e descendo a escada. Eu falei, meu Deus, meninas, vocês precisam nascer. Olha que loucura. Não bate bem. E aí eu peguei e fui eu fiz o meu pré-natal particular, mas as meninas nasceram na Santa Casa, no SUS. Eu não tenho uma vírgula para falar daquele lugar. Maravilhoso, o atendimento, as enfermeiras, todo o apoio em volta, né? Tipo, o PA é um caos, igual qualquer PA de qualquer convênio, mas a partir do momento que você tá ali dentro, a minha experiência foi boa. E aí eu peguei e fui no hospital, e fui numa sexta-feira. Aí chegou lá, eu achava sempre que eu tava perdendo líquido, né? Sempre. Cheguei lá e eu já era conhecida como a grávida do líquido. E aí as meninas fizeram cardiotoco, tudo. Aí a médica fez o exame de toque e falou assim, olha, vamos fazer o exame de toque? Eu falei, pode fazer. Aí beleza, fizeram. Ela falou assim, olha, você tá com 2 dedos de dilatação. O meu tampão já tinha saído, fazia 15 dias. E aí ela falou assim, mas fica tranquila que tem várias grávidas que fica mais 15 dias. Eu falei, meu Deus do céu, mais 15 dias, tá bom. E ela até falou assim pro pai, enquanto ela fazia o exame em mim, falou assim pro Renan, falou assim, viu, pai? Dá pra ver o cocoroco da criança. Aí eu, meu Deus do céu. Você quer ver? Aí eu, pronto. Aí o Renan foi lá, viu, falou assim, dá pra ver mesmo. Ela, olha só, é carequinha. Ela não viu nada, porque nasceu cabeluda, tá? Caiu depois. Caiu depois o cabelo das meninas. E não nasceu igual a Lia, super cabelo, mas tinha cabelo ali. E naquela madrugada de sexta pra sábado, começaram as minhas contrações. E aí eu acordei, eu não chamei o Renan, eu fiquei ali na cama, rolando, ia pra sala, ia pro quarto. E, tipo, na minha cabeça, em nenhum momento, caiu a ficha, falou assim, é agora, vai nascer. Se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de ter tido esse pensamento. E teve uma hora que a contração começou a ficar bem dolorida, ou eu sou muito fraca pra dor. E aí eu peguei e chamei meu marido, falei assim, olha, eu vou tomar um banho, então fica esperto comigo, porque eu tô com dor. Aí tá bom. Fui, tomei banho, consegui relaxar um pouco, dormi mais um pouquinho. E aí, quando foi no sábado, eu falei assim, olha, a gente tem algumas coisinhas pra fazer. Eu preciso entregar um acabamento, eu sou designer de interiores, eu precisava devolver um acabamento para uma loja e vacinar a minha cachorra. Eu com contração, peguei e falei, porque a gente precisa fazer isso, precisa vacinar a Millie, porque já tá na hora de vacinar ela e as meninas vão nascer, não vai dar tempo. Tá bom, no sábado eu acordei com contração,
Mas vinha e parava. Aí teve uma hora que tava insuportável. E aí começou a me dar febre. E eu mandei uma mensagem para uma amiga que é enfermeira. Ela falou assim, olha, se você não tivesse tido febre, pandemia. Se você não tivesse tido febre, eu ia falar para você ficar aí na sua casa. Mas como você teve, vem pra cá. É Deus em todos os sentidos. E aí a gente saiu de casa, passou na loja, entregou o acabamento. Eu nem desci do carro, porque nessas horas eu já tava com muita dor. E desci no veterinário, entreguei a Milly. Aí eu falei que ela tava com ciúmes, tudo. Aí o veterinário falou, pra quando que é? Eu falei, eu acho que é pra daqui a pouco. Aí ele olhou assim pra mim e falou, eu não faço parto de humana, eu faço de animal. O que você tá fazendo aqui? E aí a gente levou a Milly correndo pra casa, deixei na minha vizinha. E fomos pro hospital. Chegou no hospital, me trataram igual uma leprosa. Por conta da minha febre. Todo mundo achou que eu estava com Covid, né? Então, até fazer o exame, deixar tudo certinho. Aí voltaram a me tratar normal, né? Porque me deixaram em uma sala exclusiva. Foi bom por um lado, né? Porque eu me senti VIP. Nesse momento, como que tava a sua contração? Tava ritmada? Como é que tava? Eu não... Mães... Você não parou pra contar? Não. Meu marido baixou o aplicativo. E mães que não conseguem contar as contrações, estamos juntas. Porque eu não consegui contar. Não sei como que tava. E a hora que eu cheguei no hospital, me deixaram numa sala reservada. Eu não senti as meninas mexer. É uma curiosidade, né, sobre a maternidade gemelar, porque elas mexiam pontualmente. Eu almoçava, elas mexiam. Depois, era raramente durante o dia, porque elas não tinham espaço. Então, eu não tive aquela experiência da barriga fazer voltas, né? Então, a minha experiência referente a isso é muito curta. Eu tenho pouquíssimos vídeos das meninas mexendo. E se não existisse ultrassom, eu não ia descobrir que era 2 nenéns. Porque eu não sabia o que era pé, o que era cabeça, o que era mão, não sabia de nada. Nada. Eu me sentia péssima, sabia? Porque a minha mãe conta, eu tenho 33 anos, mas eu não sou daqui, eu sou do Mato Grosso, sou bem do sítio. E quando minha mãe estava grávida de mim e da minha irmã, não tinha ultrassom. Então, foi por sorte que porque era uma semana de muita festa na cidade, e os médicos estavam querendo fazer tudo quanto é jeito, os partos lá, e pra não atrapalhar a festa, entendeu? E aí fizeram uma cesárea na minha mãe, porque, coitada, se tivesse feito normal, ela não ia saber que era 2. Então, ela descobriu na hora na mesa de parto. E aí ela falava pro médico, falou assim, eu sinto um bebê aqui, mas eu acho que eu sinto outro, doutor. E o doutor, tipo, nem aí. Então, a experiência da minha mãe não é igual à minha. Eu jamais ia imaginar que era 2 nenéns da forma que as meninas mexiam. E aí, depois que a gente internou, eu queria muito um parto normal. Eu já sonhava com a foto. Eu vi vários relatos, né, de um parto normal gemelar. E o coordenador ali da obstetrícia da Santa Casa, ele adora um parto gemelar. Descobri, né, que ele adora um parto gemelar natural. E eu queria muito. E eu falei assim, nossa, eu já tava com 2 dedos ontem. Então, no sábado, eu tava com 3. Aí, na hora que eu cheguei lá, eles ficaram com receio, 34 semanas, ficaram com receio de deixar continuar o meu trabalho de parto. Eles, olha, vamos tentar segurar pelo menos mais uma semana, porque é prematuro, tem os seus riscos. E na minha cabeça eu tava, meu Deus, não, elas estão preparadas. E isso não saía da minha cabeça. Mas tudo bem, fiquei lá, começaram a me medicar. A medicação não cortou as dores, não cortou as contrações e não cortou minha dilatação. Foi meio que pausado. Eu fiquei quase 30 horas em trabalho de parto. Meu Deus. Sentindo dor. E até uma enfermeira veio me examinar, eu falei assim, meu Deus, eu tinha salvado uma dancinha pra eu fazer com vocês. Aí ela, deixa eu ver, eu mostrei ela, vamos fazer. Eu falei, não, eu não quero levantar daqui, eu não aguento levantar daqui. E ela ficou me enchendo o saco pra fazer, não fiz a dancinha, porque eu tava com muita dor. E aí o meu obstetra, por sinal, o obstetra que eu fiz particular, o pré-natal das meninas, ele dá plantão na Santa Casa. E foi ele o meu médico, né, que fez o parto das meninas. E do nada ele abriu a cortininha assim na minha sala, de onde eu estava, e falou assim, vamos trazer essas meninas pro mundo. Aí o Renan pegou e falou assim, vai deixar evoluir o parto normal, doutor? Porque o Renan sabia que eu queria muito tentar o parto normal. Aí ele respirou, falou, não, a gente vai para uma cesárea de emergência. Por quê, doutor? Porque a sua G2, não tá indo oxigênio para ela e ela tá com risco. Aí o Renan, não contente, risco de quê? Aí o doutor respira de novo. Ela tá com risco de óbito, ela tá com risco de
Se demorar muito, ter alguma sequela no cérebro e começou a falar só coisas ruins. Mas em nenhum momento ele falou assim, olha, mas também pode dar tudo certo. Não, ele não falou isso. Aí pronto, se eu já estava acabada, destruída, em cima da cama lá sentindo contração, eu fiquei pior ainda. Eu só consegui pegar o meu telefone e mandar mensagem para duas amigas que são bem cristãs e mandei para elas, falei assim, meninas, orem por mim. Mas antes de mim, orem pela Laura. Porque é ela que tá arriscada aqui, né? Que ela não tá confortável. Ela vai nascer, mas o médico falou coisas não legais. Então, por favor, orem por ela. Aí as meninas falaram assim, não, vai ficar tudo bem, tudo bem. Enfim, quando entrou na sala de parto, eu queria muito ser anestesiada, porque eu tava com muita dor. Mas a hora que nasceu, o médico só levantou a cabeça. Eu gostaria de ter visto ele levantar as meninas, né? Mas não aconteceu. Ele só levantou a cabeça depois que nasceu as duas, porque em um parto gemelar, a criança não vem direto para você. A criança fica ali na mesma sala, ela vai passar por uma avaliação primeiro, né? Eles vão avaliar se tá tudo bem, se vai para um anel rápido, se não vai. E eu já tinha colocado isso na minha cabeça. Para mim tava tudo ok que as meninas poderiam precisar de um anel. E aí eles avaliaram, aí ele pegou, só deu uma olhadinha lá, mas isso é bem rápido. Então, a mesma quantidade de bebê é a quantidade de pediatra que precisa na sala. Então, é uma equipe toda dobrada ali. Então, a sala estava lotada. E aí ele só levantou a cabeça assim e falou assim, mãe, elas são lindas e perfeitas. Ai, pronto. Ai, agora tá bom, pode deixar elas em observação que eu vou dormir. Ai, que louca. Aí ele, não, tá tudo bem. Já jogou as duas aqui em cima de mim. E não saiu mais, não desgrudou mais. E colocou ali, teve seus perrengues, assim, depois de perca de peso. Mas elas nasceram perfeitas, nasceram super bem. 2,330 e 2,335. Para bebês de 34 semanas e gemelar, é humanamente meio que bizarro, né? Ele falou assim, nossa, elas nasceram super... Se fosse até 40 semanas, que é uma gestação normal, ia nascer com 4 quilos essas meninas. E elas nasceram super bem, não teve risco nenhum, não precisaram ficar em observação. Tanto é que a gente ficou um pouquinho mais internado, porque meus exames deram umas alterações, eu precisei entrar com um antibiótico. E nesse período do antibiótico, desses 3 primeiros dias, as meninas começaram a perder muito peso. Uhum. E a amamentação para mim foi uma catástrofe, porque eu não via sair. Eu não sei se foi o meu pensamento, falou assim, gente, vai sair leite daqui? Eu não conseguia ter... Eu achava que ia ser algo tão extinto, que ia ser tão... Eu via as minhas irmãs amamentando, que tipo, elas conversando, comendo, fazendo qualquer coisa, as crianças lá, ó, no peito. E eu achava que ia ser igual. E a maior dificuldade de uma mãe, de 2, né, que eu acho que foi o ápice para mim. Quando as meninas começaram a perder peso, a Lorena, que nasceu primeiro, ela foi para 1,7 kg, de 2,300. E a Laura para 1,900. E aí, todo dia você tem a pesagem. Quando você está na fila da pesagem, você não comemora. Você não comemora o ganho de peso do seu primeiro bebê, porque tem o segundo. E você se acha insuficiente, né? Eu fiz bem para esse, ela comeu bem, a outra não comeu bem. Será que eu não consegui dar o leite suficiente? Aí me levavam para a sala de amamentação, que eu esqueci o nome, o banco de leite. Uhum. Me levavam lá no banco de leite, ela fechava a cortininha e eu só chorava. Aí a enfermeira lá, o que está acontecendo? Eu falei, isso, não sai. Eu preciso que façam alguma coisa. Eu dei uma surtada tão grande que eles fizeram até a avaliação do meu leite, para ver se o leite... Existe leite fraco, sim. Porque se não existisse... não estou falando que era o meu caso. Mas eu descobri que existe, porque lá dentro do hospital fizeram um exame para saber a nota do meu leite. Que é tipo assim, um leite muito potente, um leite assim... Existe. Tanto é que depois desse exame, o próprio hospital fornecia a fórmula para as meninas. Então, eu dava o meu peito e completava com a fórmula. Claro que uma consultora de amamentação vai falar com mais propriedade, né? E só descobri essa questão lá dentro. Inclusive, a gente pode trazer uma consultora aqui para bater esse papo com a gente. Com certeza. A minha irmã me deu de presente, né? Ela viu o meu estado, ela me deu de presente. A consultora foi lá no hospital e fez relactação, me ensinou várias coisas. Foi muito útil, né? Meu seio estava machucando e foi perfeito, né? Foi ótimo. Acho que é um investimento super válido para quem está gestante. Invista em uma consultora, porque faz total diferença, até para o seu psicológico, né? Mas foi isso. Aí as meninas ficamos 12 dias no total, internada.
A vinda para casa foi um misto de, meu Deus, que sonho e socorro. O que está acontecendo aqui? Não é que acredito que... Eu descobri que lá dentro do hospital estava legal, né? Porque eu tinha tudo. Tipo, tinha comida, tinha tudo. Minha mãe chegava com as roupas limpas. E em casa não, né? Em casa é um pouquinho diferente. Mas foi assim... Foi um sonho realizado. As meninas em casa, cada uma no seu bercinho. A nossa família completa. Independente do caos. A gente... quer as crianças ali, ó, tá todo mundo gordinha, tá todo mundo beleza, perfeita e por aí. Uau, que história, meu Deus. Tá vendo? A gente se conhece há um tempão e sempre vai ter uma história nova pra você me contar. Eu também sempre vou ter algo aqui pra compartilhar. A maternidade nos proporciona, assim, acho que diariamente um capítulo novo, né, que vai realmente agregar, enfim, na nossa história. Mas o nosso tempo está curto. Eu pensei aqui da gente fazer um bate-bola uma com a outra, o que você acha? Legal. De temas, coisa rápida, assim. Eu te falo uma... Com uma palavra? Resposta? Uma palavra e você fala a resposta e vice-versa. Pode ser. Vamos lá. Ai. Autoestima. Baixa. Acredita? Baixa? Baixa. Ainda é baixa. Tá recuperando? A maternidade me deixou um pouco surtada, mas ainda é baixa. Mas é um processo, exatamente, é um processo. Hoje colocou até o batom vermelho. Tá reagindo. Tá reagindo. Família. Base. Eu queria muito dar pra Lia uma família que ela pudesse se orgulhar, né? E graças a Deus, eu vejo no sorriso dela, né? Quando ela encontra minha mãe, meu pai, quando ela encontra os avós, né, paternos, pais do Leandro. Eu e o Leandro, a gente se preocupa muito em ter um relacionamento saudável, não só entre nós como casal, mas para proporcionar isso para a Lia, porque a gente sabe que a maturidade dela, o emocional dela está sendo construído desde já, né? Agora, nessa infância. Então, quanto mais a gente proporcionar isso para ela, ela vai crescer uma mulher forte, enfim, sem muitos traumas, porque a gente tem os nossos traumas que refletem no nosso relacionamento. Sim. Então, acho que isso é família. Enfim, a gente proporcionar isso pra ela, sabe? Eu sei que não é a realidade de muitas mães, mas você que é uma mãe solo, você pode proporcionar pra sua criança, pro seu filho, uma segurança emocional com a sua presença, né? Com o seu maternar. Então, isso é ser família. Enfim. Vamos lá. Culpa. Maternidade. Que é uma culpa sem fim. Sempre eu achei que eu estava fazendo errado, diferente. Será que tá certo? Sempre, agora que eu me policio para não pedir a opinião dos outros. Ai, eu dou esse remédio? Ai, eu não dou? Não. Então, acho que a maternidade me trouxe isso, coisa que eu não tinha. Legal. E... Lia. Tudo! Não sei o que seria de mim se não fosse ela. Ela realmente veio pra extrair o melhor de mim. Coisas que estavam, assim, tão lá dentro, sabe? Que eu ainda não... Eu só descobri realmente com a vinda dela. Então, assim... Eu sempre falo isso, que a maternidade, ela extrai da gente o pior e o melhor. Mas vamos focar no melhor, né? Então, assim, a gente, quando vira mãe, eu acredito que seja... O objetivo da maioria é se tornar a melhor versão para eles. E para nós também, consequentemente. Então, a Lia veio para isso. Para me fazer descobrir quem é a Aline. Para olhar para dentro de mim, me enxergar como mãe e poder externalizar isso de forma positiva, me tornando a minha melhor versão para ela e para o mundo. Que lindo. Podcast. Um sonho sem querer. Nossa! Né? Sem querer. Porque assim, nós imaginamos... Às vezes nós sonhamos coisas que parecem ser tão distantes. E tudo que é colocado na mão de Deus, nas mãos de Deus, Ele prepara. Uhum. Ele prepara. Eu não imaginava que existia esse estúdio. Eu não imaginava que eu poderia encontrar pessoas incríveis aqui. Eu não imaginava que eu iria
ter uma amizade, né? Conhecer uma amizade nova, que a gente está intensificando isso, né? E eu acho que é isso. Gente, a Clá me manda mensagem no WhatsApp. Aline, socorro. Ela fala desse jeitinho assim, ó. Aline. Aí eu fico, meu Deus, o que vai ser agora? Meu Deus, o que vai ser? Aí ela fala uma coisa super boa, deu ufa. Mas é bem assim, sabe? Mas a gente tá se conhecendo uma outra, tá sendo incrível essa jornada, muito legal. Sim. Que tá sendo, assim, juntas, né? Sim. Então, E as pessoas incríveis que a gente conhece aqui também. com certeza. Ó, o Giovanni, Júnior. Uma eternidade de Vitor que tem aqui, porque só Sim. existe Vitor aqui. Se você queira trabalhar aqui Tem no que chamar estúdio, no Vitor. Da Play, tem que chamar Vitor. É a principal. Pra finalizar a última, então. Vamos lá. Vamos lá. Deus. Nossa, eu falei que ali era tudo, né? Prioridade. Eu acho que antes da Lia, antes da Aline, antes da mãe da Aline, antes de tudo, assim, realmente colocar ele em primeiro lugar. Porque se eu não coloco ele em primeiro lugar, eu me torno falha. Eu já sou falha, mas as minhas fraquezas, elas se tornam, assim, sabe? Muito maiores, assim. Então, eu falo que o que eu consigo fazer de bom, né, para as pessoas, que as pessoas enxergam de bom em mim hoje, é porque é Deus na minha vida. Né? Então, é a prioridade. Prioridade número 0, se é que existe, né? Antes de tudo. Antes de tudo. Antes de tudo e todos. E para você, Deus? Com certeza, tudo, né? Se tem algo que tem a listinha, né? Deus, família e por aí vai. Então, é a base de tudo, é a essência de tudo e é necessário. Eu acho que você tem que ter independente da sua religião, tem algo maior. E o que é maior é o nosso Deus. Com certeza. É isso. Ai, gente! Muitas emoções hoje nesse episódio. Você vê, a gente não teve uma convidada específica, mas a gente abriu um pouquinho da nossa história aqui para vocês também, para vocês conhecerem um pouquinho mais da Keiko, um pouquinho mais da Nani, né? Ela tem contado coisas aqui diferentes sobre a maternidade gemelar que eu jamais imaginaria. E tem sido muito legal conhecer, né? Então, fica de olho aí nas nossas redes para os próximos episódios. Tem muito conteúdo incrível. A nossa história, a gente vai fazer outros episódios desse aqui, né? Vamos, aí a gente pontua, pergunta uma dica para vocês, né? A gente parou em qual? A gente parou no nascimento. Tem muita coisa pra falar ainda. Nossa, muita coisa. Tem a amamentação, que você deu uma pincelada. Sim, tem a introdução alimentar. Ixi, vacinas, tanta coisa que dá pra gente abordar aqui. E agora, tipo, as nossas filhas têm quase a mesma idade, né? Então dá pra gente trocar figurinha à beça. À beça. Então fiquem de olho aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, ficar de olho nas nossas redes também. Sim. E você falou de autoestima? E deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem está colaborando muito para essa caminhada de autoestima? A Mussi Semijoias. Olha só, gente, todos os nossos acessórios de hoje são de lá, tá? Ó, eu escolhi aqui no banho dourado, a Cláudia escolheu na prata. E faz toda a diferença no nosso visual, né? Então, você que é mulher, que é mãe, enfim, independente se é mãe ou não, mas que gosta de se sentir, assim, mais poderosa, né? No seu visual, de brilhar muito, enfim, de né, combinar os acessórios com o seu look. A Mussi tá aí para isso, né? Tem várias opções, uma variedade aí de acordo com as tendências. Enfim, ó, hoje eu coloquei as pedrarias aqui, ó, nesse banho dourado para combinar um pouquinho com a minha camisa verde. Isso, tem um leque, assim, muito grande de opções. Seguem o Instagram deles. É uma loja 100% online, mas com um atendimento totalmente diferenciado. Vocês vão gostar, vão elevar a sua autoestima, porque, assim, uma mulher com um acessório não quer guerra com ninguém. E o bacana da Mussi é que ela trabalha muito com a autoestima da mulher e, principalmente, a mulher que está querendo uma renda extra, né, que trabalha mais em casa e ela quer uma renda extra, a Mussi trabalha com revendedoras, com ótimas comissões. Então, procure a Mussi, vamos deixar certinho, tanto nas nossas páginas lá do Instagram, o contato, para vocês entrarem em contato com a Dairá, que é uma fofa, que vocês vão, com certeza, fazer grandes negócios ou
comprar peças maravilhosas. Com certeza. Então é isso, minha gente. Agradeço, né? Agradecemos a todos que assistiram até aqui, esse episódio incrível. E o próximo, vocês vão saber, mas fiquem de olho lá no Instagram, que é por lá que a gente revela tudo. É verdade. Um abraço e Tchau, gente, do podcast Sem Caretice, o pod da Mãe Sem Mimimi. Exato. Até mais. Tchau.